iniciar hoje a aula sobre mobilidade e acessibilidade do idoso. Para iniciar os estudos nesta unidade, faz-se necessário o entendimento sobre autonomia e independência. O conceito de autonomia é, assim, a noção do exercício do autogoverno, associado aos seus correlatos liberdade individual, privacidade, livre escolha, autorregulação e independência moral. Já no conceito de independência, o aspecto central é a capacidade funcional, que em sua expressão máxima significa poder sobreviver sem a ajuda de outras pessoas, né? E realizando atividades normais de vida diária. Na velhice, a manutenção da autonomia e da independência está intimamente ligada à qualidade de vida. Uma das maneiras de se verificar a qualidade de vida do idoso é observando se ele é independente e se tem autonomia, além de observar tudo isso no seu contexto sociocultural. Mobilidade, segundo o Ministério das Cidades, a mobilidade pode ser definida como um atributo relacionado ao seu deslocamento, realizado por indivíduos nas suas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras atividades. Neste contexto, as cidades desempenham um papel importante nas diversas relações de troca de bens e serviços, cultura e conhecimento entre seus habitantes, mas isso só é possível se houver condições adequadas de mobilidade para as pessoas. De acordo com Morris, a mobilidade pessoal é interpretada como sendo a capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar a outro, de forma independente, principalmente dependendo da disponibilidade dos diferentes tipos de transporte, inclusive a pé. A renda baixa impõe aos usuários de transporte público, por exemplo, o pouco acesso aos equipamentos urbanos, por exemplo, as praças, teatros, o desconforto, os altos custos das tarifas em relação aos baixos salários e a preocupação com assalto e com diversas formas de violência diminui a mobilidade das pessoas de baixa renda. Por exemplo, o que acontece? A pessoa que utiliza o transporte público, por exemplo, o ônibus ou o metrô, ela tem o seu itinerário reduzido, diferentemente das pessoas que têm transporte particular, que elas podem livremente parar nas praças e aonde quiser, no momento que quiser, observar o ambiente, sua cidade. Já a pessoa de baixa renda ou que utiliza o transporte público não vai ter essa regalia, porque os ônibus fazem o seu itinerário próprio e não segue a vontade do seu usuário. Vasconcelos especifica que os fatores principais que interferem na mobilidade das pessoas são a renda, o gênero, a idade, a ocupação e o nível educacional. Esses fatores associados socioeconômicos diferenciam e determina as condições de cada pessoa ou grupo social de movimentar-se pelo espaço urbano. De acordo com essas assertivas, fatores relacionados ao indivíduo determinam características de mobilidade, né? No caso do idoso, que ele já tem as suas restrições em decorrência do declínio da sua função física, vai ser mais complicado, porque os espaços urbanos dificilmente estão adaptados para suprir essas necessidades dos idosos com restrições. Com a acessibilidade espacial, como ela surgiu a partir de preocupações das pessoas com deficiências, é importante esclarecer a diferença entre o conceito de deficiência e restrição, dado que os idosos possuem restrições que limitam suas atividades, assim como as pessoas com deficiência, sem, no entanto, serem deficientes. Por exemplo, pode-se dizer que a deficiência é a modificação ou ausência de alguma característica a nível físico-funcional no corpo humano. Um exemplo é a pessoa que tem o seu algum dedo da mão amputado em decorrência de atividade funcional do seu trabalho, ela é considerada uma pessoa deficiente, no entanto, sem restrições, dependendo da atividade que ela realiza.
A restrição corresponde à dificuldade, limitação que uma pessoa possa ter em realizar atividades, dadas suas condições físicas aliadas às características do ambiente. A restrição pode se originar ou não de uma deficiência. Então, a pessoa também ela pode ter restrições sem necessariamente ter uma deficiência a nível físico funcional. Como as restrições são mais comuns em idosos devido às modificações que ocorrem no ser humano com o envelhecimento, é importante compreender suas classificações. Então, elas se dividem em 4 grupos. Restrições sensorial, refere-se à dificuldade na percepção das informações do meio ambiente devido às limitações do sistema sensorial. Por exemplo, o idoso com dificuldade visual, auditiva, né, considerado uma restrição sensorial, do olfato também. Restrição físico-motora refere-se ao impedimento ou às dificuldades encontradas em relação ao desenvolvimento de atividades que dependem de força física, coordenação motora, precisão ou mobilidade. Um exemplo pode ser a pessoa idosa que tenha o mal de Parkinson. Ela vai ter a sua força motora diminuída e sua coordenação motora, dificultando, por exemplo, alimentar-se, abrir uma geladeira, segurar um copo, um talher. Então, é um tipo de restrição. Restrição psicocognitiva refere-se às dificuldades no tratamento das informações recebidas ou na sua comunicação através da produção linguística, devido a informações no sistema cognitivo. A pessoa com restrição psicocognitiva, no caso o idoso, ele pode ter uma lentidão no processo das informações e também o tempo de reação aos estímulos sensoriais do meio ambiente. Restrição múltipla é uma junção de 2 ou mais das restrições citadas anteriormente. A Lei Federal 10.098 de 2000 conceitua acessibilidade às pessoas com deficiência como sendo a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas de meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, que aí é onde se encaixa a pessoa idosa. A acessibilidade é uma preocupação constante da arquitetura e urbanismo nas últimas décadas e está diretamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços públicos coletivos. Ela também pode ser vista como diversas maneiras, conforme o enfoque ou a área que está em estudo. Por exemplo, na área de transportes urbanos e públicos, a acessibilidade diz respeito ao acesso aos meios de comunicação e transporte, ou seja, quando há a intercomunicação entre pontos da mesma cidade ou entre cidades. Na área de geografia urbana, a acessibilidade ela é vista como uma forma mais abrangente, relacionada à questão de inclusão social e à de não segregação, onde se observa a preocupação dos centros urbanos em adaptar os espaços públicos para que não só as pessoas com deficiência, mas com restrições e todas as pessoas, seja de altura, seja com deficiência física, motora. Um exemplo a gente pode observar, um pequeno exemplo, é a questão dos orelhões públicos, que é comum observar em grandes centros ou em grandes cidades, orelhões de diversos tamanhos, portas alargadas para que tanto a pessoa com deficiência, com cadeira de roda, possa ter acesso também. Assim, para que a cidadania seja exercida, as pessoas devem conquistar a sua autonomia e independência. E um dos fatores que contribui é o meio em que vivem, principalmente no caso dos idosos que precisam de espaços adaptados à sua realidade. A Política Nacional do Idoso define como competência das áreas da habitação e urbanização, incluindo nos programas de assistência ao idoso, formas de melhoria das condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu estado físico e sua independência quanto à locomoção.
e a diminuição de barreiras arquitetônicas e urbanas. Já a Lei Federal 10.048 de 2000 também, nela está expresso que todo veículo de transporte público a ser fabricado no Brasil deve ser planejado de forma a facilitar o acesso das pessoas com dificuldade de mobilidade, o que implica no poder público só aceitar da renovação da frota de ônibus, adaptados para essas pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Essa lei também, de 10.098 de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade nas edificações públicas ou privadas, no espaço público logradouro e seu mobiliário, nas comunicações e sinalizações, entre outros. Sugere a observação dos parâmetros de acessibilidade estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O Decreto 5.296 de 2004 regulamenta a Lei 10.098 de 2000 e a Lei 10.048 de 2000 também, que dá prazos para que os espaços, edifícios e transportes sejam acessíveis, né, às outras disponibilidades. A ABNT de 2004 especifica critérios técnicos para projetos e adaptações de edificações, instalações e áreas livres urbanas. Os critérios dessas normas estão divididos em 7 grupos. Vamos ver agora alguns deles, ou todos eles. Parâmetros antropométricos, que dispõem sobre as dimensões mínimas de pessoas e cadeiras de rodas, alcances manuais, visuais e auditivos. Nessa figura central, você pode observar uma pessoa no banheiro, né, próxima à pia, e você pode ver que a pia é rebaixada ao nível da pessoa em uma cadeira de roda, certo? Comunicação e sinalização, que dispõe sobre todo tipo de placas e mapas, assim como sinalização sonora, apresentando também as dimensões e formato dos pisos podotáteis, utilizados para orientar as pessoas com deficiência visual. Então, observamos aí na primeira figura um mapa que é comum observar em grandes estabelecimentos como shoppings, né, grandes edifícios, para localizar as suas áreas, a área que a pessoa deseja, né, ter acesso. E na última, os pisos podotáteis, que é comum também, vocês podem observar nas calçadas, né, das grandes cidades também, para a pessoa com deficiência visual ter o acesso. Acessos e circulação, que dispõe sobre dimensões de circulação horizontal, no caso, corredores, e vertical, rampas e escadas. Tipos de pisos, dimensões e de distâncias dos acessos, estacionamentos, passarelas e faixas de travessias de vias. Aí observamos aqui as escadas com corrimões, né, dos dois lados, um passeio livre, né, que é uma faixa de pedestre nos calçadões, com pisos antiderrapantes, né, livre de obstáculos, né, de bancos, de qualquer obstáculo que possa dificultar, né, a livre passagem do pedestre. E na última figura podemos observar também as rampas de acesso nas faixas, né, de pedestres. Sanitários e vestiários, que dispõem sobre dimensões e alturas dos equipamentos e acessórios sanitários. Na última figura, temos um sanitário com barras laterais e um pouco elevado para facilitar tanto o ato de sentar ou de levantar-se da pessoa com deficiência ou com restrição física. Equipamentos urbanos, que dispõem sobre acessibilidade em equipamentos em geral, como teatros, piscinas, parques, praças, locais turísticos, estabelecimentos comerciais e bancários, serviços de saúde, etc. Observamos aqui também os mobiliários, que dispõem sobre dimensões e áreas, né, de utilização de diversos mobiliários, como bebedouros, telefones públicos, mesas, balcões, bilheterias, mesas e superfícies para as refeições de trabalho, abrigos de ônibus. Essas duas primeiras figuras, vocês observam que tem uma pessoa deficiente, né, cadeirante, com o balcão adaptado para a altura, né, na posição sentada na cadeira, e com o encaixe dos membros inferiores, né, perfeito para ter acesso, né, ao balcão. Também observamos na segunda figura um abrigo de ônibus com abrigo de luz e chuva, né, e também livre fora da passagem dos pedestres, para a livre circulação dos pedestres. Então, condições das vias, né, é um estudo
Temos um estudo com ênfase na segurança dos pedestres, né, realizado por Micheleto em 2009, na cidade de São Paulo, em uma avenida escolhida por seus dados estatísticos de acidentes de trânsito. Foi comprovado com resultados obtidos após as intervenções com adequações e adaptações dos dispositivos de engenharia de tráfego que diminuíram consideravelmente os riscos de atropelamento de pedestres, garantindo a locomoção dos idosos com acessibilidade e menor esforço, né, aos diversos lugares, evitando riscos às suas integridades. Então, daqui para frente, vamos basear-nos um pouco nessas melhorias que foi identificada através dessa pesquisa, certo? Então, assim, elementos urbanos e dispositivos da engenharia de tráfego, quando inadequados, propiciam a ocorrência de acidentes, tragédias e atropelamentos, né, de idosos. Então, calçadas e passeios públicos. A calçada e os passeios públicos são espaços, né, dentro de um sistema viário que devem proporcionar ao pedestre condições de caminharem em segurança, né, sem presença de degraus, buracos e obstáculos. Faixa de serviço deverão estar as árvores, os postos de iluminação, sinalização de trânsito. Faixa livre, livre circulação pedestre, que eu citei anteriormente na figura. Faixa de acesso em frente ao imóvel ou terreno. Aí observamos uma figura, né, onde uma pessoa idosa tem dificuldade em andar livremente na calçada, né, devido às suas restrições articulares, físico-motoras. Sinalização semafórica, né, para os idosos, principalmente relativa a estar no tempo destinado à travessia das vias. Então, geralmente os semáforos, eles são contabilizados seu tempo de abertura e fechamento, né, com um tempo muito reduzido, o que faz com que os idosos continuem ainda atravessando a faixa de pedestre durante o tempo e com risco de acidentes. Plataforma de ônibus. Geralmente as plataformas de ônibus são aniveladas às calçadas. Então, uma das ideias que teve na pesquisa, que foi observada com melhorias, foi a elevação das plataformas para se chegar a quase o nível, né, da entrada do ônibus, certo? Do acesso ao ônibus, melhorando, dificultando as quedas das pessoas idosas. Então, guias rebaixadas, vocês podem ver que é um rebaixamento, umas rampas, sempre de preferência nas faixas de pedestre, para dificultar ou para facilitar o acesso às calçadas e evitar as quedas. Distância entre as faixas de travessia. É interessante observar que sempre é bom ter em espaços menores faixas de pedestre para que a pessoa tenha acesso a essas faixas e evite que ela atravesse em uma localidade que dificulte, né, a sua passagem e tenha mais tendência a acidentes. Velocidade dos veículos. Uma das alternativas foi diminuir a velocidade dos carros, né, dos veículos, né, em alguns pontos, né, para facilitar a frenagem, né, o tempo de reação do motorista, evitando muitos atropelamentos. Iluminação das faixas de travessia, também importante, inibe também a ação de vândalos, né, que possam estar prejudicando as pessoas. Estacionamento para idosos, está na lei, né, no seu artigo, no Estatuto do Idoso, no seu artigo 41, que é assegurada a reserva para idosos nos termos da lei local, 5% das vagas nos estacionamentos públicos, que deve ser seguido. Então, a educação no trânsito é um recurso importante a ser utilizado pelos órgãos, né, de trânsito para redução dos acidentes. São as campanhas e as atividades que tenham por objetivo a educação, né? Campanhas de orientação, publicidade e treinamentos. Também são essenciais para que a população tenha consciência e relevância da questão do respeito ao idoso, né? Dos idosos também a consciência de suas limitações fisiológicas, agindo com responsabilidade em seus deslocamentos. Outro aspecto a ser abordado é a conscientização da família, né, dos órgãos e assistentes sociais, né, e das pessoas que acompanham os idosos, dos cuidadores, né, pois são os primeiros a detectarem alguma deficiência ou limitação e impedirem que eles, né, cometam alguma arbitrariedade, né. Então, encerramos a aula de hoje. Até a próxima.